Este documentário investigativo defende uma tese radical. A entidade conhecida como cristianismo, com suas estruturas de poder, dogmas metafísicos e histórico de coerção militar, não representa o Evangelho de Jesus. Em vez disso, ela é uma perversão anticristo forjada por imperadores e teólogos políticos no século IV. Essa estrutura, consolidada por Constantino, estabeleceu um DNA institucional que foi lamentavelmente continuado e reempacotado, mas jamais purificado pela reforma protestante de Martinho Lutero. O paradoxo central que sustenta esta tese reside na própria denominação do movimento. O Evangelho é a mensagem de Cristo, o Christos, o ungido de Israel. No entanto, o termo que define a religião organizada é Christianos, ou seja, cristianismo. A etimologia desse rótulo revela sua natureza externa e inicialmente pejorativa. O termo cristão surgiu historicamente em Antioquia. Acadêmicos e historiadores bíblicos geralmente concordam que esse nome não foi uma autodenominação escolhida pelos seguidores de Cristo, que inicialmente se chamavam do Caminho. O rótulo Christianos era, em sua origem, um apelido, um epíteto, dado por forasteiros, muitas vezes com uma conotação de desdém ou escárnio. Tácito, ao escrever sobre a perseguição sobre Nero de 64 a 68 d.C., observa que grandes castigos foram infligidos àqueles a quem a população chamava cristãos. Este rótulo era associado a um culto subversivo a ser gerenciado e mantido pelo Império Romano. Conforme indicam os escritos de Tácito e Suetônio, a aceitação institucional desse nome, definido pela população, ou pior, pelo império, ao invés de sua autodefinição espiritual, o caminho remanescente, seja o que for, aqui já se constitui o primeiro ato da perversão. O movimento de Cristo, que se definia por uma jornada ética e espiritual, trocaram por uma identidade interna, uma identidade política, social imposta pelo poder externo. Quando essa religião se alia ao Estado, ou seja, pela figura de Constantino, ela legitima e herda a mesma mentalidade estrutural que a perseguiu, estabelecendo uma fundação definida pelo império e pela gestão política, e não pelo serviço e o amor radical. Para compreender a profundidade da perversão, é crucial demarcar a natureza do movimento original de Cristo e seus seguidores. A maioria, se tratava de judeus, éticos, descentralizados e focados na transformação interna. Jesus era um judeu do primeiro século. Sua mensagem não visava fundar uma nova religião global ou um império temporal, mas sim proclamar a iminência do reino de Deus, a famosa Era Vindoura, que triunfaria sobre a era presente dominada pelo mal. O ímpeto desse apocalipsismo reside na falha da promessa davídica. O trono de Davi, que deveria ser eterno, não resistiu à conquista babilônica em 586 a.C. O Evangelho, nesse contexto, é a intervenção divina iminente. Consequentemente, o foco do ensinamento ético era a preparação radical e o serviço mútuo. A verdadeira grandeza, segundo Cristo, reside em servir. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. O critério de reconhecimento de um discípulo não era adesão a um rito, mas o amor mútuo. Nisto, reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A fé era inseparável da fraternidade e do perdão, focando no serviço aos necessitados, independentemente de religião ou classe social. O contraste estrutural entre os seguidores de Cristo e a instituição, denominação religiosa de Estado, é flagrante.
particularmente na sua organização e na adoração. O movimento inicial era inerentemente descentralizado. A palavra grega eclesia, traduzida como igreja, refere-se a uma assembleia ou ajuntamento, pelo menos em primeira análise. As comunidades se reuniam primariamente em casas, conhecida como domus ecclesiae. As escrituras atestam essa prática consistentemente, saudando, por exemplo, a igreja que se reúne na casa deles. Hoje em dia, esta frase ficaria estranha para ser lida nas denominações religiosas, visto que, se eles têm em mente que igreja é uma instituição religiosa de pedra, como podia estar uma denominação de pedra dentro da casa de algumas pessoas? Não, basta ler no seu contexto e entender que igreja somos nós, independente de estar em comunidade ou não, porque estamos no corpo de Cristo, descentralizado. A natureza do culto em espaços não sagrados como a casa representava mais do que uma questão de pobreza ou conveniência. Constituiu-se numa recusa implícita em adotar a arquitetura monumental e ritualística típica do paganismo ou do judaísmo templário. Até porque na época deles existia, eles podiam construir um, mas não, preferiam este outro caminho. Ao manter a fé em espaços domésticos, a eclesia evitava a territorialização da fé e impedia a criação de uma casta sacerdotal separada e mediadora. Essa horizontalidade e intimidade foram cruciais para a manutenção do ethos de serviço. A eventual verticalização do poder, de cima para baixo, e a sacralização de edifícios seriam o primeiro sinal claro da corrupção, pois a fé se tornaria então definida por território e por uma hierarquia, imitando o modelo imperial romano. A adoração no caminho era definida pela instrução de Jesus à mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito e em verdade. Cristo condenou a fixação em locais físicos de culto, seja Jerusalém ou Monte Gerizim. Espiritualmente, isso implica que a adoração é um ato interno, sincero e conforme a palavra de Deus, ou seja, que é Cristo. O Evangelho rejeita a necessidade de rituais externos ou espaços específicos como veículos essenciais para a reverência. O contraste com a religião organizada é imediata. O cristianismo, institucionalizado ou não, desde cedo se apoiou pesadamente em ritos, liturgias, sacerdotes e as construções de templos, que passaram a ser erroneamente chamadas de igrejas, distanciando-se da adoração não física e espiritual que a Escritura exige. O século IV marca o colapso do Evangelho e o nascimento político da instituição que se tornaria o cristianismo. O imperador Constantino é a figura central nesse processo de simbiose imperial e sincretismo religioso. A conversão de Constantino não foi primariamente um evento espiritual, mas um cálculo político e militar. Antes de adotar o cristianismo, Constantino era um devoto do Sol Invicto, Sol não conquistado, um culto que servia como base do paganismo oficial romano. O historiador Henry argumenta que a conversão do imperador não deve ser interpretada como uma íntima experiência de graça, mas sim como um assunto militar. Constantino estava convicto de que a vitória nas batalhas dependia de Deus. A transição para o cristianismo como religião favorecida pelo império foi facilitada por um sincretismo massivo, que garantiu a aceitação cultural das massas pagãs. O cristianismo absorveu festividades pagãs para lhes dar uma roupagem cristã. A data conhecidíssima do Natal, por exemplo,
foi fixada em 25 de dezembro, ligando-se diretamente à festividade do Sol Invictus e ao solstício de inverno. Seria realidade os livros de história que dizem que Constantino se converteu a Cristo e abandonou os cultos pagãos? Da mesma forma, a Páscoa foi fixada no domingo, no século II, dissociando-se do Pessach judaico e assimilando raízes ancestrais das celebrações equinociais de fertilidade que marcavam a passagem do inverno para a primavera e o renascimento dos vegetais. O sincretismo constantiniano demonstra que a instituição priorizou a coesão imperial e a aceitação cultural sobre a fidelidade doutrinária ao evangelho puro. A religião de Estado nasceu, portanto, calçada em rituais e datas pagãs que Jesus jamais reconheceria, estabelecendo o princípio de que o fim, a unidade imperial, justificava os meios, a corrupção doutrinária. O primeiro concílio de Nicéia é o momento definitivo do surgimento da besta Igreja-Estado. O imperador Constantino, que não seria batizado senão em seu leito de morte, convocou e presidiu ativamente o concílio, atuando como árbitro supremo. A principal disputa em Nicéia era sobre a natureza de Cristo, o arianismo. Constantino interveio pessoalmente propondo o preceito crucial que definiria a relação de Cristo com Deus, homousios ou homousios, de uma só substância com o Pai. O dogma da Trindade, embora desenvolvido gradualmente entre os séculos II e IV d.C., foi formalizado em Nicéia sob pressão política. Constantino, que basicamente não tinha entendimento algum das perguntas que se faziam em teologia grega, via a divisão religiosa como uma ameaça à estabilidade de seu império e buscava solidificar seu domínio. O papel decisivo de Constantino resultou em bispos assinando o credo, bem contra sua inclinação pessoal, intimidada minoria diante da autoridade imperial. O credo niceno, uma ferramenta de controle ideológico, transformou a fé ética do evangelho na aceitação de uma metafísica estatal complexa, frequentemente influenciada pela filosofia grega. Ao forçar a aceitação de uma cristologia complexa e impor o homousios, o foco da fé foi intencionalmente deslocado da vida ética de serviço e amor para a aceitação da ortodoxia dogmática. Esse mecanismo de fixação da ortodoxia serviu como um precedente legal e teológico para a instituição futura, permitindo que ela condenasse e perseguisse dissidentes. A pureza doutrinária definida pelo Estado tornou-se mais importante que a pureza moral do Evangelho do caminho de Cristo. A institucionalização do cristianismo resultou no abandono da estrutura horizontal do caminho. A instituição adotou e mimetizou o sistema administrativo do Império Romano, transformando-se no novo poder político. As divisões territoriais romanas foram reutilizadas para criar as dioceses e paróquias. O sistema de ofícios clericais foi estabelecido para garantir a eficácia da administração religiosa. O surgimento do papado, com o bispo de Roma centralizando o poder, foi um longo e complexo processo histórico e não uma instituição de origem divina. A proeminência de Roma como capital e a tradição petrina, que é uma farsa, permitiram que o bispo mimetizasse a figura do imperador. Tanto é que quando o Papa vai visitar algum país ou algum marionete, entenda, presidente, vai o visitar, ele atua como rei. Até os dias de hoje, ele está como rei político e não como uma mera figura sacerdotal religiosa. A consequência desta absorção é clara.
a instituição, agora uma denominação do establishment, do Estado, para o bom governo do Império, usou a fé para justificar o poder temporal, em total contraste com a humildade e a recusa de poder político demonstrada por Cristo. Antes tinham locais de culto, a eclesia, em reuniões em casas, descentralizada, não que a gente precise fazer isso atualmente. Com a instituição, pós 325 d.C., começou a surgir templos, basílicas, espaços sacralizados e territorializados, com as paróquias e as dioceses. A doutrina fundamental era o ênfase no serviço, amor e no fim dos tempos. Com a instituição, fixação dogmática, a trindade, focada na metafísica, só para citar um exemplo, claro. Na liderança, era serviços baseados em dons, numa horizontalidade. Na instituição, a hierarquia rígida, com o episcopado e papado, mimetismo da burocracia romana. A relação com o Estado era de perseguição, martírio e com o status pejorativo, chamando os nossos irmãos antigos de cristãos. Com a instituição, no pós 325 d.C., houve a aliança de Estado e religião, Estado e instituição religiosa, a teocracia, o uso da religião para a coesão imperial, um sonho até hoje para a bancada racista e homofóbica evangélica e de pessoas como Malafaia, André Valadão e Bolsonaro, que dá o rosto na thumb deste documentário. As datas comemorativas antigas tinha a observância judaica do Dia do Senhor, do sábado. Claro, não que se precise se observar atualmente, mas aqui empregado para mostrar que depois vieram com o sincretismo com festivais pagãos, como o Natal, Sol Invictus e a Páscoa equinocial. Uma das manifestações mais devastadoras do DNA constantiniano é a inversão da ética de Cristo. A religião de Estado, ao adquirir poder, abandonou o pacifismo radical em favor da coerção e da violência legitimada teologicamente. A mensagem de Jesus era inequivocamente pacifista, exigindo o amor aos inimigos e a renúncia à retaliação. No entanto, o cristianismo, ao se tornar um agente de poder, abraçou a teologia da guerra santa, nós contra eles. A teologia da batalha ou guerra espiritual opera a suspensão ética dos valores mais imperativos da fé, como o amor ao próximo. Ela legitima o ódio e morte do outro, o inimigo político, religioso ou cultural. O ápice dessa inversão é observado nas cruzadas. Estes movimentos não eram apenas conflitos religiosos, transformaram-se em um motor de imperialismo ocidental e expansão territorial com o desejo bizantino de ajudar militar, convergindo com a vontade da nobreza ocidental sob orientação papal. As cruzadas demonstraram o DNA constantiniano em sua forma mais violenta. O uso do nome de Deus e da autoridade da religião-estado para fins de domínio político, conquista militar e eliminação de adversários, provando que a estrutura da violência dogmática estava totalmente estabelecida. A reforma protestante, liderada pelo ocultista Martinho Lutero, é frequentemente vista como um retorno ao evangelho bíblico para os crentes. No entanto, Lutero não erradicou o DNA constantiniano, mas apenas o reembalou em uma nova forma institucional e ideológica. Embora Lutero tenha rejeitado a autoridade papal, ele falhou em retornar à simplicidade e à horizontalidade do evangelho.
O protestantismo manteve o conceito de uma teologia sistemática, uma estruturação dogmática do pensamento cristão que é em si herdeira da mentalidade de Nicéia, de fixar a fé em sistemas intelectuais rígidos. O fracasso mais significativo na purificação da estrutura constantiniana foi a rápida aliança de Lutero com príncipes e estados. A reforma luterana resultou no estabelecimento do protestantismo de Estado, substituindo a teocracia papal por uma teocracia secularizada, onde a autoridade secular exercia o controle sobre a fé. Esse modelo de instituição religiosa estatal perpetuou o princípio constantiniano de que a religião deve servir à coesão política e ao domínio territorial. A iconografia de Martinho Lutero, formalizada em sua rosa, a rosa de Lutero, revela uma afinidade ideológica com o esoterismo da Renascença, especificamente com os símbolos da fraternidade Rosa Cruz. O símbolo luterano e os símbolos Rosa Cruzes clássicos compartilham componentes centrais. Ambos se baseiam em 5 pontas, um coração e uma cruz. A concepção teológica de Lutero para a cruz se afasta radicalmente da tradição católica de sofrimento, o crucifixo com Jesus empregado. O simbolismo luterano mostra uma cruz vazia, preferindo representar Cristo já ascendido e reinando na eternidade. Essa interpretação se alinha de perto com a concepção Rosa Cruz, onde uma rosa ou rosas floresce sobre a cruz da existência. A rosa mística nesse contexto representa a personalidade florescendo para a espiritualidade através dos desafios de dualidade material. A introdução da noção da rosa mística no simbolismo de Lutero, resgatando a cruz de instrumento de tortura para instrumento iniciático no caminho da luz, uma linguagem totalmente ocultista, é sumamente importante, caracterizando este trabalho como um trabalho Rosa Cruz. A Reforma Luterana e o Rosacrucianismo surgiram na mesma época como movimentos de contestação ao despotismo e ao monopólio do conhecimento místico pela Igreja Romana. Essa coincidência sugere uma grande afinidade nas linhas de pensamento e uma possível partida de um ponto em comum em tradições esotéricas e místicas que buscavam conhecimento oculto. E o que isso demonstra? Demonstra a permuta de sincretismos. Constantino impôs um sincretismo paganismo, administração romana. Lutero, ao buscar a purificação, não alcançou a simplicidade do caminho, mas sim abraçou um sincretismo diferente, o misticismo, esoterismo da Renascença. O protestantismo é, portanto, a continuação do princípio sincretista constantiniano, apenas com novos parceiros ideológicos e místicos. O traço mais condenatório do DNA constantiniano, que persiste no protestantismo, é o ódio teológico. Na época de Jesus, existiam raízes profundamente judaicas. Lutero cristalizou seu ódio em seu virulento tratado acerca dos judeus e suas mentiras, de 1543. Neste texto, Lutero propôs que as sinagogas fossem incendiadas, as casas dos judeus destruídas, seus livros talmúdicos confiscados e que fossem submetidos a trabalho forçado. Embora Lutero possa não ter defendido o extermínio físico em todos os casos, seu ódio teve consequências históricas catastróficas. Esse sentimento antissemita se estabeleceu como um legado religioso na cultura alemã pré-nazista. A subsequente exaltação de Lutero por Adolf Hitler como um grande herói protestante sublinha a responsabilidade da teologia luterana na criação de um ambiente cultural propício ao ódio sistêmico. Esse antissemitismo luterano é a prova máxima de que a reforma falhou em retornar à matriz fraterna e amorosa do Evangelho. Em vez disso, solidificou o ódio estrutural herdado da Igreja-Estado
provando que a perversão anticristo reside na rejeição violenta da própria linhagem de Cristo. O ponto inicial e mais controverso da ligação institucional entre a Santa Sé e o regime de Hitler é a Concordata do Reich, assinado em julho de 1933. Este tratado foi negociado e assinado por Pacelli, que servia então como secretário de Estado sobre o Papa Pio XI. O nazismo havia acabado de ascender ao poder e a Concordata, embora visasse garantir a liberdade de culto e a proteção dos direitos eclesiásticos na Alemanha, exigiu uma troca de alto custo político em um ato de profundo significado político. O tratado estipulava que a Igreja Católica dissolveria todas suas organizações políticas, notavelmente um influente partido do Centro Católico. A consequência imediata e devastadora dessa cláusula foi o desarmamento político dos católicos, ao remover a última resistência democrática organizada, ideologicamente coesa na Alemanha. A denominação, através de sua liderança diplomática, inadvertidamente silenciou a oposição interna legal ao nazismo. Além do impacto interno, a assinatura da Concordata concedeu ao recém-formado regime de Adolf Hitler uma crucial legitimidade internacional. Ser reconhecido por uma instituição milenar e soberana como a Santa Sé em 1933 foi um golpe de prestígio que ajudou a normalizar o regime perante o mundo. A prioridade de Pacelli, evidente neste ato, era a sobrevivência institucional e a garantia legal de atuação da denominação, mesmo que isso exigisse um compromisso com o regime extremista. Embora Pacelli tenha priorizado o acordo legal, a preocupação moral não estava ausente na Santa Sé. Em 1937, o Papa Pio XI publicou a encíclica Com Profunda Preocupação, uma das raras condenações explícitas do nazismo antes da guerra. O documento criticava a divinização da raça e do Estado, conceitos centrais da ideologia nazista. No entanto, claro, o seu impacto foi severamente limitado pelo controle de imprensa nazista. Em termos de política externa, a mensagem foi uma exceção, não a regra, na relação cautelosa entre a Santa Sé e o Reich. Essa encíclica representou o último grande confronto público antes que a política de contenção e silêncio de Pacelli dominasse a atuação papal. A ascensão de Pacelli ao papado em 1939, sob o nome de Pio XII, ocorreu em um momento de escalada do conflito europeu. Segundo os católicos que o defendem, o Papa temia que uma denúncia pública pudesse colocar em risco a vida dos fiéis católicos e, crucialmente, os milhares de judeus que estavam sendo escondidos clandestinamente por padres e conventos sob a proteção da instituição religiosa. Mas vale apontar que essa postura de imparcialidade, quando aplicada ao contexto de um genocídio em andamento, transforma-se em cumplicidade tácita. A falha em denunciar publicamente os crimes contra a humanidade desqualificou o estatuto moral de neutralidade. A política papal não foi uma simples fraqueza moral, mas sim uma decisão estratégica de política externa. A hierarquia do clero religioso católico replicou a lógica do concordate, priorizando a sobrevivência da estrutura institucional sobre o imperativo moral de clamar em favor das vítimas não católicas. Os defensores católicos do Papa Pio XII frequentemente continuam a citar o risco de represálias como a principal justificação para o silêncio. Mas será que Jesus ficaria em silêncio diante dessa situação? Eles alegam que o Papa não queria aumentar as polêmicas da guerra e colocar em risco também os fiéis católicos. Mas essa tese levanta um dilema moral profundo que faz nós pensarmos o seguinte: a responsabilidade do líder espiritual é primariamente para com seus próprios fiéis ou para com a humanidade em geral, especialmente em face do mal absoluto? Embora o risco de represália fosse real, o nazismo não hesitava em atacar o clero que se opunha a ele.
A influência global da denominação católica era vasta e deveria ter sido utilizada como escudo moral internacional, independentemente do perigo. O Papa Pio XII foi fraco e ele poderia ter utilizado a influência da religião católica para denunciar os crimes nazistas com muito mais antecedência. Ele fez muito tarde. Será que proposital? A grande questão é se o risco temido era realmente o risco à vida dos fiéis, como a defesa católica sugere, ou, mais fundamentalmente, o risco à estrutura física, financeira e ao status quo diplomático da Santa Sé estabelecido pela concordata com o Reich. A ligação do clero com Hitler durante o auge do regime extremista manifestou-se tanto através do apoio ideológico ativo de setores regionalizados, quanto pelo silêncio institucional imposto pela política diplomática da Santa Sé. É essencial distinguir o silêncio estratégico do Vaticano da colaboração ideológica de membros específicos do clero. Muitos bispos e padres alemães imersos em um profundo nacionalismo alemão viam o nazismo não só como apenas uma opção política aceitável, mas também como a única barreira eficaz contra a expansão do bolchevismo, a grande ameaça comunista na época. Mais uma vez, a dialética hegeliana trabalhando aqui. Estes setores do clero fornecer apoio moral e legitimidade local ao regime nazista, muitas vezes alinhando as pautas ideológicas nacionalistas com as religiosas. Embora o Vaticano mantivesse uma postura oficialmente cautelosa e neutra, essa colaboração ideológica regional ajudou a solidificar a base de apoio católico ao regime de Hitler, dificultando qualquer oposição unificada de dentro da instituição. O apoio de parte do clero, portanto, constituiu uma colaboração ideológica e prática local distinta, mas complementar à política de Estado da Santa Sé de não confrontação. É um fato histórico documentado que, nos anos 30, grande parte da hierarquia católica na Alemanha e o próprio Vaticano via o comunismo soviético, bolchevismo, como a maior ameaça à existência da civilização cristã. O comunismo era oficialmente ateu e perseguia pessoas. Hitler, no início, usou uma retórica de cristianismo positivo e se apresentou como o único capaz de frear o avanço russo. Somente pouco tempo depois, o Papa Pio XI publicou a encíclica Mitbrennender Sorge, 1937, condenando duramente o nazismo e o racismo. O livro Casamento Perfeito foi proibido pela instituição católica, no Index Librorum Prohibitorum, e ela também foi confiscada pelos nazistas. O catolicismo, por questões de moralidade sexual e por considerar que o livro focava excessivamente no prazer físico, separando-o da sacralidade do sacramento, proibiu o livro. Os nazistas proibiram por controle estatal de natalidade e eugenia. Eles queriam que o sexo servisse apenas para produzir soldados arianos para o Estado, e não para a liberdade ou prazer individual do casal. Vemos aqui mais uma vez religião e Estado dando as mãos em mais uma atitude. Um poderoso incentivo para a manutenção da paz institucional era de natureza financeira, quem diria? A Concordata de 1933 foi fundamental não apenas diplomaticamente, mas também economicamente. O tratado assegurou que o Estado alemão continuasse a coletar impostos eclesiásticos e a transferi-los para a denominação. Essa garantia financeira que mantinha a estabilidade institucional da denominação na Alemanha serviu como um poderoso desincentivo para qualquer confronto aberto com Hitler. O custo de uma denúncia pública não seria apenas a perseguição de fiéis, mas também a provável anulação do concordate, resultando na perda da proteção legal e da base econômica da instituição católica no Reich. A manutenção desse benefício estrutural e financeiro reforçou o cálculo estratégico de Pacelli em favor do silêncio e da cautela. A que custo, hein? Nicholas, na live em seu canal intitulado A Conexão Oculta, o Vaticano criou o islamismo,
demonstrou que a instituição católica criou o islamismo. Uma das provas suprimidas para caber na live será demonstrada agora neste documentário. O documento Lumen Gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja, é um dos documentos mais importantes do Vaticano II. No seu parágrafo 16, ao falar sobre aqueles que ainda não receberam o Evangelho, aqui não se referem ao Evangelho de Jesus, mas à perversão cristã, o texto diz claramente: mas o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais, e antes de todos, os muçulmanos, que professam manter a fé de Abraão e conosco adoram o Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. Lumen Gentium, 16, 21 de novembro de 1964. Outro documento, o Nostra Aetate, Declaração sobre a Igreja e as Religiões Não Cristãs, foca especificamente no diálogo interreligioso. O parágrafo 3 é dedicado exclusivamente ao Islã. A Igreja olha também com estima para os muçulmanos, que adoram o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens. Procuram submeter-se de todo o coração aos decretos de Deus, mesmo ocultos, tal como a ele se submeteu Abraão, a quem a fé islâmica de bom grado se refere. Nostra Aetate, 3, 28 de outubro de 1965. O Catecismo, SIC, que resume toda a doutrina católica, reafirma essa posição ao citar a Lumen Gentium, parágrafo 841. As relações da Igreja com os muçulmanos. O desígnio da salvação envolve também aqueles que reconhecem o Criador, em primeiro lugar, os muçulmanos. Estes professam manter a fé de Abraão e adoram conosco o Deus único e misericordioso, juiz dos homens no último dia. O corpo de evidências históricas e espirituais e doutrinárias sustenta a tese proposta nesse documentário, de que o cristianismo, independente de instituição, desde a reviravolta de Constantino no século IV, constitui uma perversão anticristo. O movimento original, com nossos irmãos antigos e de todas as eras passadas, era um movimento ético, pacifista e descentralizado, focado no serviço e na adoração em espírito. Ele foi tragado por uma estrutura de poder de Constantino, que priorizou a coesão imperial, impondo dogmas metafísicos, como os de Nicéia, e adotando sincretismos pagãos para fins de domínio. Essa estrutura, que substituiu o amor pelo poder e o serviço pela hierarquia, gerou frutos de violência como a Guerra Santa e as Cruzadas. A Reforma Protestante, embora tenha rompido com Roma nesse teatro, demonstrou ser uma continuação desse DNA constantiniano, mantendo o modelo de denominação estatal, substituindo o sincretismo pagão por afinidades esotéricas como o rosacrucianismo e perpetuando o ódio através de um virulento antissemitismo. E vimos também a ligação do clero católico com o nazismo. Se o objetivo é buscar a verdade do Evangelho, a conclusão é inevitável. O Evangelho, que é Cristo, sobrevive fora das paredes dos templos e dos dogmas codificados. O chamado, portanto, não é para reformar a instituição, mas para abandoná-la. O caminho exige retorno à simplicidade da eclesia, ou seja, compreenda-se que está como igreja, corpo de Cristo, não em templos religiosos, nem reunidos em algum lugar, mas sim espalhados por todo
o mundo anunciando Ele, ao amor incondicional, ao serviço aos necessitados e à adoração desmaterializada em espírito e em verdade. A fé genuína deve ser um movimento ético e espiritual contínuo, não uma religião organizada por conveniência política por Constantino e teólogos. Aqui finalizo demonstrando que toda vez que eu explico por que não sou cristão é porque o cristianismo, desde a sua origem, foi e é isso que foi demonstrado neste documentário. Não tem nada a ver, apesar da semelhança de nome, com Cristo. Um nome, por ser parecido com outro, não quer dizer que seja a mesma coisa. E aqui defendo isso. O Evangelho, que é Cristo, que é Deus encarnado, Deus revelado, que é a palavra de Deus, que é Cristo, porque Ele é o verbo que se fez carne, que não habita em templos feitos por mãos humanas e nem é servido como se precisasse de alguma coisa. Paulo, quando escrevia para, entre aspas, líderes, não era líderes religiosos, não era o que deixava alguns em pecado de lado, que jogava para o lado de fora, que apedrejava e que subjugava. Não tinha uma coleta a cada reunião para manter aquela organização. Não tinha figura sacerdotal, não tinha uma figura para ser adorada. Eu espero que você tenha compreendido. E poderia, claro, em todas as coisas que eu fiz até hoje, podia ser abordado muito mais questões, muito mais facetas, mas espero que por aqui, pela essa análise histórica e comparativa, você venha entender do porquê desse título. Deus odeia o cristianismo. Deus odeia a perversidade. O que se opunha a ele realmente, aqueles que blasfemam seu nome todos os dias. Você não gostaria de alguém estar mentindo em seu nome. Agora imagine se você fosse santo e tenha criado essa pessoa, e criado o chão onde ela vive, e tudo ao redor dela. Você se sentiria bem? E aqui está mais um documentário prometido para esse ano de 2025. Antes que o mundo acabe, aqui está pronto. Entenda de uma vez por todas. Cristianismo não é evangelho. Cristianismo é perversão. É criação pagã. É uma perversidade. É anti-messias. É anti-evangelho. É anti-escritura. É anti-vida. É anti-pessoa. É anti-sociedade. Espero que você tenha compreendido e que Deus continue te abençoando.